De volta com o nosso espaço local de hoje. Daqui a pouco eu vou conversar com duas personalidades que fazem parte da história de nossa cidade, de famílias pioneiras aqui do nosso município, sobre o projeto Colônia Gurupi, onde tudo começou para a nossa cidade. Daqui a pouco eu vou conversar com o Zé, que também com o Arnoldo, que vem falar um pouco sobre a história do nosso município. Eles já estão aqui, daqui a pouco nós vamos conversar aqui no nosso programa, Projeto Colônia Gurupi. Você vai conhecer um pouco de como a Açailândia começou a partir da BR-010, né, a Belém, Brasília. Já estou aqui com meu amigo Zeca. Uma alegria receber o Zeca aqui no nosso programa e hoje falando de uma coisa que tem diretamente a ver com a minha história, com a história dele, com a história de muitas famílias aqui de Açailândia, que é o documentário Colônia Gurupi, berço inicial da história da cidade. Não é isso, Zeca? Boa tarde, bem-vindo, prazer recebê-lo. Exatamente, Renildo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Por você convidar a gente para bater um papo sobre o projeto Colônia Gurupi e esse documentário que a gente fez, né? Quero agradecer a audiência de todos aí e parabenizar você pelo seu trabalho, né? Zeca, como foi que surgiu a ideia de produzir esse documentário? Na verdade, Ronildo, eu morei aqui, eu fui criado na Colônia Gurupi e fui embora aos 18 anos e passei mais de 20 anos fora, né? E quando eu estava morando no Pará, que foi o tempo que eu morei mais fora de Açailândia, eu sempre lembrava da colônia e sonhava e tal, e quando eu cheguei em 2006, eu pensei que a gente podia contar a nossa história. E aí o Arnoldo, que na verdade eu cheguei com 5 anos, mas o Arnoldo, meu colega, nasceu na Colônia Gurupi. E quando ele chegou de São Paulo, a gente, por acaso, tinha os dois pensamentos de fazer um documentário. E aí a gente resolveu produzir o documentário porque é interessante a gente contar exatamente como surgiu e o que foi o projeto Colônia Gurupi, né? Na verdade, foi o primeiro projeto de assentamento da cidade, né? Aos moldes do que eles faziam naquele tempo, né? Exatamente. É bom lembrar que o projeto Colônia Gurupi ele foi feito logo após a inauguração da BR-010, né? E lembrando um pouco o contexto, né? O contexto mundial naquela época, era uma confusão, tinha uma confusão muito grande em relação à política, em relação ao comunismo, em relação à Guerra Fria, na verdade, né? E a partir daí o Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho de Igrejas do Brasil pensaram e conseguiram essa área para fazer um assentamento. Qual era o objetivo disso? Era trazer exatamente pessoas do Nordeste do Brasil que estavam, claro, sofrendo com a seca, sofrendo sem terra, na verdade, e aí a gente pode dizer e classificar isso exatamente como era o propósito, era um assentamento para colocar as pessoas carentes naquela época, né? Isso na década de 60, exatamente, né? Na década de 60, né? E esse projeto que foi pensado, e um projeto ambicioso, pensado pela Missão Presbiteriana no Norte do Brasil, em parceria com o Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho de Igrejas do Brasil, foi muito interessante porque eles apostavam um projeto muito, muito bom para o desenvolvimento da região. E é bom lembrar, no contexto nacional, era na época do Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República. E naquela época, o slogan do Juscelino Kubitschek era exatamente fazer 50 anos em 5 anos, né? E, além da construção de Brasília, ele promoveu essa questão do desenvolvimento da Amazônia. Só para ter uma ideia, naquele período, no início da década de 60, apenas 1% da Amazônia era desmatada, né? Então o governo queria realmente fazer essa ligação do norte com o sul e ocupar esses espaços na Amazônia. O Juscelino queria interiorizar as ações, né? Exatamente, queria interiorizar e dar espaço para as pessoas que não tinham terra, né? E quando ele tirou a capital do Rio de Janeiro levando para Brasília,
Foi quando ele mostrou, né, que realmente queria levar o Brasil para dentro do Brasil, né? É. E diz, inclusive, Zeca, eu não sei se você tem esse conhecimento, que a Belém Brasília nasceu a partir de uma ideia que ele tinha, né? Mas que não ia dar tempo para fazer, né? Mas aí ele disse que tinha que dar tempo e aí botou uma equipe saindo de Brasília, outra equipe saindo de Belém, para que ele conseguisse inaugurar a obra, né? Na verdade ele fez em 2 anos e pouco, né? Porque a história diz que em 68 ele começou esse projeto, em 60 foi inaugurado, início de 60, né? 58. Em 58, na verdade, foi iniciado, então foi 2 anos e pouco, e realmente foi feito, né? E a partir daí, com essa ligação de Belém com Brasília e o resto do Centro-Sul, aí começou sim o desenvolvimento da região. Agora, Zeca, esse documentário que vocês realizaram, fizeram, construíram, né? Vocês demoraram quanto tempo ouvindo gente, pesquisando, conversando, levantando documento? Na verdade, é uma dificuldade muito grande essa questão, porque a gente, como eu cheguei lá com 5 anos, 4, 5 anos, e o Arnoldo nasceu lá, a gente não conhecia exatamente a história, porque a gente era criança, a gente viveu, depois que a gente saiu é que a gente foi perceber que a gente precisava pesquisar, né? E foi muito demorado, porque a gente foi conversar com as pessoas, e o fato de aproveitar a fazer entrevista com pioneiros ainda em vida. Porque uma coisa é você ir nos documentos ou fazer entrevista e depois passar para o livro. E outra coisa é você fazer o projeto e colocar essa pessoa interagindo. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente conseguiu... a gente foi em Brasília conversar com o Dr. Ivo, ele tem um acervo muito grande, que era o administrador do projeto entre 65 e 72. Nós conversamos, nós recebemos inclusive fotos de pessoas que colaboraram nesse projeto da Colangrupi dos Estados Unidos, do Canadá, inclusive a nossa professora Esther Ramos e o João estão acompanhando a gente nesse momento pela internet lá do Canadá. Eles mandaram fotos. Eu descobri, pesquisando, alguns trabalhos bem interessantes. Teve um húngaro, que era historiador, que ele visitou o projeto depois que o projeto começou a decair e fez pesquisa com os colonos. Ele fez um livro chamado Além da Fronteira. O capítulo 4 é todo sobre o projeto Colangrupi. Lá ele relata, assim, e é uma pesquisa científica mesmo. Esse húngaro morreu em 2016 e ele era professor, ele chegou com 40 anos e se dedicou à Amazônia, se dedicou a estudar o desenvolvimento da Amazônia, a ocupação da Amazônia. E por acaso nós encontramos isso aí, e isso ajudou muito para a gente poder produzir esse documentário, que está excelente, documentário modesta parte. E aqui eu quero fazer uma referência, aproveitar antes de fechar esse. O pessoal da I9, o Jefferson, o Wellington e o colega lá da equipe, lá, como é que é o nome do... São 3. Esses caras fizeram um roteirizaram esse material que nós gravamos quase 20 horas com os pioneiros e tal. E eles fizeram a roteirização, uma coisa espetacular. Então, o Jefferson foi importante na construção desse documentário, junto com a gente. Certo. A gente tem aí um pedacinho, um pouquinho desse assunto. É o tempo que você vai conhecer um pouco mais, e aí o Zeca vai sair aqui da cadeira, vai vir o Arnoldo, e aí a gente vai continuar a nossa conversa aqui sobre esse projeto. O escoamento da produção através da Brasília-Belém ascende a 8 bilhões de sacas de cereais, valendo 60 bilhões de cruzeiros. Já não é apenas uma estrada de ocupação da terra. O seu sentido econômico torna-se cada dia mais evidente. Uma história não é lembrada somente quando contada na sala de aula, registrada em livros ou imagens audiovisuais, mas também quando eternizada no coração e na memória de seus protagonistas. Não se torna verdade absoluta somente quando recebe o título de honra ao mérito, e sim
quando desbravadores de uma época que contribuíram para referendar a cultura e valores de uma sociedade decidem passá-la adiante. Colônia Gurupi. A Ceilândia. Comigo agora está o Arnon, que está fazendo um trabalho junto com o Zeca. Como é que é fazer história sendo parte da história mesmo? Você é participante da história, que você nasceu na Colônia Gurupi. Eu nasci na Colônia. Bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer, Renildo, obrigado mesmo. Rapaz, assim, eu tava, na verdade, eu acabei conhecendo a minha própria história, né? É legal, assim, quando você está dentro dela, conhecendo, né? Você viveu aquela história, mas você, naquele período que eu era uma criança, nasci no projeto Colônia Gurupi, muita coisa eu não sabia ali. E é legal as pessoas mais velhas te contando como é que era de fato, como que foi o início de tudo e por que aquilo se iniciou, né? Por que o projeto acabou, em que momento deu certo, em que momento não deu certo. E os nossos entrevistados, eles foram os nossos melhores colaboradores, né? Então eu reconheci a minha história. Para mim foi sensacional. Lá no início, quando eu falei com o Zeca, eu falei também, porque eu morei na Colônia Gurupi. Quando eu era criança, eu morei na Colônia Gurupi. A gente era vizinho, né? Entre o lote dele e o lote que meu avô morava, tinha só o seu Gonçalo, que ainda está vivo aí para contar toda essa história, né? O Gonçalo é uma pessoa incrível, cara. Agora, hoje, dos pioneiros que ainda estão vivos, faz uma lembrança aqui para quem está nos assistindo. Dos pioneiros que estão vivos, que vivem na colônia, o seu Gonçalo, tem a minha mãe também, que é proprietária da terra. Como é que é o nome dela? Antônia Brito. Dona Antônia Brito. Antônia Brito. Então, que vivem hoje na colônia dos pioneiros é a mãe Maria, enfermeira também. A Maria Enfermeira. Maria Enfermeira, que é a mãe Maria, para o povo que ela também mora na colônia, né? Quer dizer, ela se divide entre a colônia e a Ceilândia, né? Então, os pioneiros da colônia mesmo que vivem lá hoje são o seu Gonçalo, a minha mãe e a Maria Enfermeira. De outros pioneiros que vocês encontraram, que ainda estão vivos? A gente conversou com o pai do Zeca, o seu Valdivino, né? Ele contou da experiência dele lá, né? O Raimundo Silva, que foi motorista da cooperativa da Canguru. A Alzenora foi professora, foi minha professora, inclusive, né? E também conversamos com filhos de colonos. Eu não vou me lembrar o nome de todos os filhos, mas assim, a gente entrevistou a mãe Maria, que ela estava ainda lúcida, né, quando a gente entrevistou ela. Entrevistamos o Dr. Ivo e uma pessoa que é muito importante nessa cidade, que é o professor Irata. O Eduardo Irata, que ele morou, a família dele também, a família Irata morou na colônia. A gente sabe que eles também fizeram parte do projeto. Sim, né? faziam. O seu Irata, o Irata pai, ele era o responsável pela a implantação da cultura de tomate, hortifruti, enfim. Uhum. Vocês estão pretendendo lançar esse documentário quando, Arnoldo? A gente está em conversa com o Chico da Secretaria de Cultura e a gente pretende lançar no aniversário da cidade, na semana de aniversário da cidade de Ceilândia, né? Porque é parte da história da Ceilândia, a colônia. Para você ver que as pessoas que saíram de lá da colônia, quando acabou a colônia, elas desenvolveram a cidade de Ceilândia, né? Teve aqui o Galdino, que é o centro comercial Galdino aqui, que é extremamente importante. O Galdino era do projeto Colônia. A Maria Enfermeira, que é uma pessoa extremamente importante para a Ceilândia, né? Era do projeto. Os fundadores do Colégio Ebenezer, da Igreja Cristã Evangélica, enfim. Tanta gente... pessoal da Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana, era do projeto Colônia Gurupi. Então o projeto ele é parte da história da Ceilândia, né? O documentário não é sobre a Ceilândia, a história de Ceilândia, é uma história da Ceilândia, que é uma cidade que tem tantas histórias, né? E é uma memória, né? A gente precisava dessa memória de um projeto tão importante para a cidade, né? Arnoldo, agora para fazer um trabalho desse precisa de muito apoio, né? Quero colocar aqui o espaço aberto para você falar dessas pessoas que apoiaram, né? Quem apoiou a gente foi o irmão do Zeca, o Messias Carvalho, o meu irmão Raimundo Brito,
né? Também tivemos o apoio agora nessa reta final aí da Secretaria de Cultura, né? Nos apoiou. O pessoal da Inove também foi parceiro da gente aqui. Eu não enxergo, Zé, eu preciso de óculos para enxergar aqui. Temos toda uma lista aqui. Aí tem aqui a Visual Fotografia, né? Visual Fotografia também que nos apoiou aqui, mas aí tem a própria. Aí aqui tem os parentes, né? Antônio Fabrício. Pra gente é o seguinte, o pessoal que hoje é proprietário lá da sede da colônia, né? O pessoal da Iara, da família da Iara, né? A dona Elza, um povo muito Elza importante. Batista, né? Eles que nos abriram a porta da casa deles pra gente entrar e gravar lá como cenário, né? Cenário da história, né, preservada, e eles mantiveram. Que ainda tem muita coisa lá que é do início, né? Do início. Do hospital ali que a dona Maria atendia, as paredes ainda estão em pé, né? As ruínas estão lá. Mas as casas da administração, todas estão preservadas como eram na época. Então hoje pertence a essa família da Iara, né, o pessoal da dona Elza lá, e foi a gente que apoiou. Então o apoio dessas pessoas foi extremamente importante pra gente. O Maia, que foi o nosso parceiro também nas gravações, Maia, de extrema importância pra gente. O Messias e o Raimundo Brito, meu irmão ele é proprietário da Crislá também, ele foi que nos apoiou a viajar. E com esses poucos recursos que a gente conseguiu, a gente levou 6 anos para fazer. E foi difícil, mas a gente conseguiu realizar um trabalho. Eu creio que a gente fez um trabalho que vai dar orgulho em quem assistir, porque está digno da cidade de Açailândia, que é uma cidade que tem uma história de luta, mas também tem uma história de vitória, uma história de, né, Açailândia, hoje você olha para Açailândia e vê o desenvolvimento da cidade e de onde a gente veio, como a gente era aqui, quem nasceu aqui, quem viveu aqui, lembra disso aqui no começo, né? Você também, que é filho de Açailândia, sabe, lembra de como era aqui a Açailândia, que tinha aquela serralheria, que era foliche dentro das casas, que lembro. Lembra? Aqui era aqui hoje. Naquele tempo das serrarias nós chegamos a ter funcionando aqui de Açailândia ao Novo Bacabal 136 serrarias Pica-Pau funcionando. Mas assim, o quanto que isso impactava na saúde das pessoas, né? Sim. Hoje, eu creio que hoje aqui não é tão poluído como era naquela época. É verdade. Né? Agora aqui, as pessoas que estão nos assistindo agora e se interessaram pelo assunto, e querem falar com vocês, querem patrocinar alguma coisa, querem estar junto com vocês, como é que fala com vocês? Quais os contatos? Zeca, diga lá, Zeca, como é que a gente pode Zeca, falar, Zeca? Pode falar que a gente repete aqui. 992 16 2736, né? A página de vocês está no Facebook, é Colônia Gurupi, e o Zeca acabou de passar o contato dele, esse é o contato do Zeca, então, e o da Colônia Gurupi. Como eu moro na colônia e lá o sinal de telefone não é dos melhores, é melhor que seja do Zeca, porque o Zeca mora aqui. O Zeca o Zeca tá aqui na cidade. Eu sou um homem da roça, eu moro lá na colônia até hoje. Sua mãe tá lá com quantos anos? Minha mãe completou vai completar 85 agora. Está com 84. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Foi uma alegria conversar com você, relembrar um pouco da nossa infância, da nossa história, da nossa infância. Viu? O espaço está aberto até o dia do lançamento. Se vocês quiserem voltar outras vezes aqui, quando tiver data marcada, fica à vontade. Eu quero agora te deixar bastante à vontade para trazer aqui a sua mensagem final, esse abraço para a cidade. Cidade de Açailândia, assistam o projeto Gurupi, que vocês vão se reconhecer no nosso projeto, no nosso filme. Tenho certeza que vocês vão. E a gente está em negociação para botar no canal Futura, enfim, e logo vai estar na internet também, tá? Mas fiquem atentos aí ao lançamento que vai ser no aniversário da cidade. Pra gente vai ser uma grande alegria dar esse presente para vocês. Tá? Final de programa, um abraço, volto amanhã com mais um Espaço Local. Até lá.